Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, eu sou aluna do curso de Biologia aqui da Unesp de São José do Rio Preto e eu faço parte da Enactus. Para quem não conhecia a Enactus, pode ficar conhecendo no vídeo anterior, onde a Beatriz e a Bianca explicam um pouco mais do nosso trabalho, apresentam os nossos membros e apresentaram também a nossa parceria recente com o Instituto As Valquírias e mostrou que nós vamos capacitar vocês com 3 cursos e o primeiro deles é este de educação financeira. Eu queria conversar com vocês antes da gente começar a aula e tranquilizar vocês que o curso vai ser muito tranquilo, nós preparamos ele com muito carinho e nós queremos que vocês aproveitem ao máximo esse curso. Eu sei que é meio complicado devido às circunstâncias da quarentena, nós gostaríamos muito que esse curso fosse presencial, mas infelizmente teve que ser dessa forma para a segurança de todos e segurança em primeiro lugar, né, gente? E qualquer dúvida que vocês tenham, eu peço primeiramente para vocês anotarem a dúvida de vocês, porque no final da aula, dessa aula, a gente vai disponibilizar um link para vocês, onde vocês vão poder escrever a dúvida de vocês. Então, ao longo das nossas conversas, das nossas discussões, dos temas que a gente for abordando, caso você tenha alguma dúvida, anota ela aí em algum cantinho do seu caderno, no celular mesmo, o que você tiver em mãos, porque aí você não esquece e você faz a sua pergunta, porque a gente não quer que ninguém saia com dúvida. A gente fez esse curso realmente com muito carinho e a gente quer que vocês entendam e não tenham vergonha. Por favor, não tenham vergonha de perguntar. Nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é válida. Então, não fiquem com vergonha, a gente pede a participação de vocês e a gente espera muito que vocês gostem. Então, bora começar a aula de hoje? Bom, nessa primeira discussão, eu queria tratar com vocês a nossa relação com o dinheiro, como é a relação das pessoas com o dinheiro. E primeiramente eu queria propor uma primeira reflexão para vocês. Como vocês cuidam do dinheiro de vocês? Vocês são aquelas pessoas que conseguem guardar algum dinheiro no final do mês? Vocês têm dificuldade de pagar as contas? Chegam no final do mês com alguma dívida? Vocês conseguem pagar as contas em dias? Vocês atrasam ela? Como que é? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, porque isso vai estar diretamente ligado com o que é educação financeira. Aí vocês podem estar perguntando para mim, nossa, Natália, mas o que é educação financeira, né? Para mim parece uma coisa muito difícil, muito inalcançável. E realmente, eu também sempre achei que a educação financeira era uma coisa muito distante da minha realidade também. Mas depois de estudar um pouco sobre isso, eu vi que não. Que como está aqui no slide, a definição da educação financeira é uma coisa bem simples, na verdade. É a habilidade de entender como o dinheiro funciona e como administrar ele de uma forma mais consciente. Mas o problema é que no nosso dia a dia, dificilmente a gente conversa sobre educação financeira. Apesar de a gente ter contato com o dinheiro desde que a gente é criança, afinal de contas, quem nunca foi comprar um pão no mercado e acabou pegando o troco da sua mãe, da sua avó. Então, desde criança a gente lida com o dinheiro, mas na escola não é falado muito sobre o assunto. Na nossa família também, muitos lares não falam muito sobre como eles administram o dinheiro, então a gente acaba crescendo sem ter esse contato, sem saber muito bem como administrar o nosso dinheiro. E isso faz com que muitas vezes a gente acabe acumulando dívidas, a gente acaba gastando mais do que a gente deveria. E é muito importante a gente ter um curso sobre isso, né? E que a gente possa conversar abertamente sobre isso, não ter vergonha, porque algumas pessoas até têm vergonha de falar sobre dinheiro, sobre isso, acho que é uma invasão de privacidade. Só que é muito importante você conversar isso com os seus familiares, com seus amigos, porque assim você incentiva outras pessoas a usar o dinheiro de uma forma mais consciente. Para isso, é muito importante a gente ter equilíbrio entre essas 4 coisas. A gente tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção e saber distinguir o que é desejo e necessidade. Vamos com calma nessa parte. Diariamente a gente passa por diversas situações que a gente tem que fazer escolhas, não é mesmo? E aí essas escolhas são sempre pautadas na razão ou na emoção.
E, infelizmente, ou felizmente, mas quase infelizmente pra gente, no mundo que a gente vive hoje, é um mundo extremamente consumista e a gente está sempre sendo bombardeado por campanhas de marketing cada vez mais convincentes. Então, muitas vezes eles pegam essas propagandas, pegam a gente num momento muito distraído e num momento muito vulnerável, o que faz com que a gente não esteja exatamente atento e acaba decidindo e fazendo algumas escolhas pautadas na emoção. Por exemplo, enquanto eu estava gravando aqui a aula para vocês, exatamente agora, apareceu aqui no meu celular um aplicativo de comida me oferecendo um desconto. E aí eu até pensei, nossa, eu ganhei um desconto, vou comprar alguma coisa. E essa sou eu agindo pela emoção. Tipo, nossa, eu ganhei um desconto, vou comprar alguma coisa muito gostosa. Só que aí eu parei pra pensar. Eu já comi. Eu já jantei hoje. Então, pra que eu vou comprar comida sendo que eu já comi? Então, nesse momento eu usei a minha razão. E nesse momento eu não gastei um dinheiro que muitas vezes eu não ia precisar gastar. Vocês entendem com esse exemplo o que eu quero dizer sobre você ter em mente a diferença da razão e da emoção na hora da gente tomar alguma decisão, porque se eu fosse somente pela emoção, eu teria gastado esse dinheiro e esse dinheiro poderia fazer falta para mim no futuro. Mas usando a razão, eu pensei, nossa, vou guardar esse dinheiro porque eu já comi. E isso entra aqui no segundo tópico, que é a diferença entre o desejo e a necessidade. E é muito importante para a nossa vida financeira, também para a nossa vida pessoal, que a gente saiba distinguir a diferença do desejo e da necessidade. A necessidade é tudo aquilo que é imprescindível para a gente sobreviver. Então, por exemplo, comer é uma coisa imprescindível, uma necessidade. Pagar as nossas contas, seja ela de água, de energia, de luz, também é uma necessidade. E o desejo é tudo aquilo que não necessariamente a gente precisa. É, às vezes, uma coisa que a gente somente quer, a gente acha que a gente precisa. E vou dar um exemplo para vocês. Novamente com comida, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu preciso comer fora, porque eu não levo marmita. E aí eu tenho um restaurante que o prato feito é R$ 10. Certo. E aí também tem um outro restaurante que tem um rodízio maravilhoso, com muita comida, muita opção, que ele custa R$ 50. Um dia de refeição. E aí a gente tem que pensar, também, novamente usando a emoção e a razão. Com R$ 50 que eu comeria um dia nesse restaurante caro de rodízio, eu poderia comer 5 dias nesse restaurante mais barato. E afinal de contas, eu estaria satisfazendo as minhas necessidades, porque eu estaria me alimentando, e também estaria poupando, porque não teria condição de eu comer todo dia nesse rodízio. Então a gente tem que parar para pensar assim. Os desejos, eles não são coisas ruins. Muito pelo contrário, é muito importante a gente ter desejo, porque são eles que decidem o que a gente vai ter no nosso futuro. Só que é muito importante a gente usar a razão nesse momento também. Porque, por exemplo, você estaria gastando R$ 50 num dia só. Se você comesse lá todos os dias da semana, você gastaria R$ 250. Imagina o tanto de comida que você não poderia comer naquele restaurante mais barato. Então, o que a gente fala para vocês pensarem e refletirem é que muitas vezes o desejo ele é importante, como eu ressaltei, mas a gente tem que usar eles em momentos especiais. Então, você pode comemorar um aniversário, o seu próprio aniversário, o aniversário de algum colega, você faz uma exceção. Mas não pode deixar isso vir todo dia na sua vida, porque isso vai atrapalhar a sua vida financeira. Porque com esse dinheiro que você pode economizar, você pode gastar em coisas mais necessárias na sua vida. Você pode trocar um eletrodoméstico, você pode investir em algo para você, em algum curso. Então é muito importante que vocês saibam distinguir o que é um desejo e o que é uma necessidade. E se for preciso, vocês anotem isso num papel, façam um diário, usem uma agenda, o que vocês acharem melhor. Até mesmo um bloco de notas do celular. Coloquem no começo do mês, assim que você receber o seu salário, você faz essas duas listas, o que você é uma necessidade e o que é um desejo. E dê prioridade para as suas necessidades e o que sobrar você usa para os seus desejos. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui falar com vocês sobre organização orçamentária. Meu nome é Gabriela. E antes de começar, eu queria deixar claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, anota,
Anota no papelzinho aí, manda pra gente, que no próximo vídeo a gente traz as respostas, tudo bem? Bom, então para falar de organização orçamentária, eu acho que vão surgir algumas dúvidas sobre o que é, quem deve participar, por onde eu começo, aonde eu anoto, o que eu anoto, então vamos lá. Respondendo essa primeira pergunta, o que é? Organização orçamentária nada mais é que você ter um controle, você anotar, organizar o que entra na sua conta no final do mês, o que sai, se o saldo está positivo, se você ficou endividado, com o que você gasta, com quem você gasta. Então, aí já entra quem deve participar, né? Então, aí são casos e casos. Por exemplo, se você mora sozinha, você só gasta com você mesma, então é só você. Se você mora com a sua família, você sustenta seus pais, sustenta filhos. Então essas pessoas entram na sua organização orçamentária. Se você tem um animal de estimação, levando para a parte de negócios, se você tem um negócio, por exemplo, que é o nosso caso, né, de empreendedorismo, culinária, às vezes você tem um funcionário, você tem um sócio, então você vai ter gastos com essa pessoa. Então tudo isso entra na organização orçamentária. São esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Qual é o primeiro passo? Planejar. Então, para esse planejamento, eu vou explicar para vocês o que seriam possíveis despesas e o que seriam possíveis receitas, né? Que são os ganhos. Bom, nas despesas, a gente vai ter a fixa e a variável. Então, eu vou tentar trazer casos, exemplos para ficar mais fácil, mas qualquer dúvida vocês mandam. Uma despesa fixa, por exemplo, é aquilo que você sabe que vai sair, que vai ter que gastar com isso todo mês. Então, um aluguel de casa, a conta da internet, a conta do celular. Essa despesa você já sabe que todo mês você vai ter que pagar. Então, já é um gasto fixo. Uma despesa variável, eu acredito que no nosso caso aqui de empreendedorismo culinária, sejam despesas variáveis, por exemplo, a matéria-prima desse alimento que a gente está produzindo. Por exemplo, se você vende brigadeiro, vai variar o tanto de leite condensado que você vai comprar por dia, por mês, porque vai variar o tanto que a gente vende, né? Então, isso seria uma despesa variável. O gasto com o leite condensado, o gasto com achocolatado. Já na receita, que é o que você vai ganhar, uma receita fixa por exemplo, se você é contratado, é assalariado e ganha esse salário todo mês, um salário fixo. Ou se você tem um imóvel alugado, você vai receber esse aluguel todo mês, é um ganho fixo. De novo, receita variável, eu acredito que se aplique mais aqui no nosso caso, que a gente está trabalhando com empreendedorismo, comércio. Então, se você vender 30 brigadeiros num dia, vai entrar um valor. No outro dia, 20, no outro dia, 50. Então, o valor varia. No fim do mês, essa receita é variável. Então, é mais ou menos isso. Planejar o que são meus gastos fixos, meus ganhos fixos, o que são os variáveis. E, para isso, a gente vai para o segundo passo, que é registrar. Depois que você entende e planeja, você vai registrar. É legal que todo dia, assim, se possível, no fim do dia, você anota, nem que seja num papel, tem uma pasta guardada em casa só para guardar as contas, registrar o tanto que você gastou, se você gastou com transporte, se você gastou para comprar alguma matéria-prima, se você vendeu, quanto entrou, anotar o dia, para que no fim do mês isso esteja mais organizado. Nem que seja para passar no computador no fim do mês, se vocês acharem mais viável. Tendo isso esclarecido, a gente pode passar para o terceiro passo, que é agrupar toda essa informação da sua vida financeira durante o mês. Então, de que maneira a gente pode agrupar isso? É interessante separar a vida pessoal financeira da vida do trabalho, né, de um negócio financeiro. Então, você pode fazer uma pastinha para gastos pessoais, uma pastinha para contas básicas, uma pastinha para lazer, e também a pasta para o seu negócio, né?
para o que você vai gastar com matérias-primas, para o que você vai receber. É interessante fazer isso para que você saiba o seu saldo final, o que você vai investir no próximo mês para o seu negócio, para uma melhora do seu negócio, o que você vai deixar de reserva para uma possível necessidade, o que você vai gastar com a família, gastar com a casa, o que você vai pagar as contas básicas, o que vai para o banco, enfim. Outra coisa também importante pontuar é que se você preferir usar uma planilha no computador, a gente tem um modelo de planilha para passar para vocês. A gente pode disponibilizar esse link depois que vocês assistirem a aula. Conforme necessidade, vocês podem mandar mensagem para a gente. Ou também pode ser um caderno, pode ser aquelas pastas classificadoras. Em cada página da pasta você coloca um grupinho de contas, de gastos. É legal guardar as notas fiscais e dessa forma fica mais organizado, porque são muitas informações. Todos os dias são gastos diferentes. Então, tendo isso em vista, é mais fácil traçar planos de ações. E para isso a gente vai para o quarto e último passo da organização orçamentária, que é avaliar. Depois que você já sabe o que é sua despesa fixa, o que é sua despesa variável, o que é sua receita fixa, o que é sua receita variável, depois que você já tem anotado tudo que entrou e que saiu no seu dia a dia, depois que você já tem agrupado o que foi gastado, o que foi gasto e o que vai ser gasto com o que, você pode avaliar se o saldo do mês está positivo. Se está positivo, como é que você pode potencializar os seus ganhos? Se está negativo, o que está acontecendo de errado? Aonde você está gastando mais do que ganhando? Traçar planos de ações, né, para essa melhora. Você pode identificar possíveis dúvidas, porque eventualmente você tem uma dívida, eventualmente você tem uma dívida antiga que está te comendo dinheiro e você não está conseguindo solucionar esse problema. Tendo o planejamento, a organização orçamentária feita, você consegue identificar, solucionar esse problema e evitar que novas dívidas aconteçam, porque com esse planejamento você sabe, você consegue guardar dinheiro, saber aonde investir, quando investir, porque a gente sabe, ninguém aqui quer só gastar com as contas fixas, né? Ninguém aqui quer só pagar conta de água, conta de luz. A gente também quer um momento de lazer, a gente também quer programar uma viagem, comprar coisa nova para casa, enfim. O importante é se planejar porque dessa forma você consegue realizar os seus desejos pessoais. Então, fazendo a organização orçamentária, você consegue entender a sua vida financeira para que sobre dinheiro no final do mês para uma reserva de emergência, sobre dinheiro para você fazer o que você gosta com a sua família, com seus amigos, e que você consiga pagar as suas contas e principalmente melhorar o seu negócio para cada vez conseguir ter mais lucro. Por fim, uma sugestão de aplicativo é o aplicativo Mobius. Você consegue baixar ele no seu celular, conectar seus cartões, colocar suas contas, colocar o que você tem que comprar, o que você tem que pagar. E é uma maneira de fazer organização orçamentária, além da planilha que eu já sugeri, e o tradicional, digamos assim, né? O papel, a pasta, papel e caneta. O importante é conseguir fazer esse planejamento. Isso ajuda demais. No final, a longo prazo, você consegue perceber que a sua organização fica bem melhor e você sabe bem mais como utilizar seu dinheiro. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Talvez tenha sido muita informação, mas a gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode entrar em contato com a gente. Inclusive, aqui no link da descrição do vídeo, é um formulário que dá acesso a um formulário para vocês colocarem as dúvidas de vocês, colocar possíveis melhoras, alguma coisa que vocês não gostaram, o que tá bom, porque a gente quer trazer conteúdo cada vez melhor. Então, pode falar pra gente tudo que vocês
quiserem. Se quiser entrar em contato pelo WhatsApp também, fiquem à vontade. E espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e fiquem bem.